Pronto, bom dia. É uma satisfação, né, encontrar tantas pessoas, né, colegas, estudantes aqui reunidos, né, para escutar a fala do professor Jaan Valsiner, que generosamente está aqui nessa manhã conosco, né, para discutir um tema tão necessário, né, sobre essa relação entre artes, a psicologia cultural, né, a transformatividade implicada aí na relação, né, da singularidade humana e os processos culturais. Então, quer dizer que é uma honra e agradecer imenso ao professor Valsiner, que está aqui nessa manhã com a gente hoje, né, um dos maiores pensadores contemporâneos da psicologia. Digamos assim, para mim é um pós-vigotskiano, né, vamos chamar assim, que amplifica e dá muita atualidade, né, a perspectiva sócio-histórica, dialógica, construtivista, né, e tenho certeza que será uma manhã de muita aprendizagem para todo mundo, de muita curiosidade. Eu acho que o professor Jaan é um grande provocador, né, de mentes e de corações também. Quem conhece o professor Valsiner, né, e já o segue, sabe, né, como é bom estar por perto e de tantas trocas, né, e amplificações de diálogo entre instituições, né. Queria agradecer ao meu colega João Tenório, que está aqui, professor, né, também trabalhou com o professor Jaan, com a professora Maria Lira, que não está nessa manhã com a gente aqui, mas que é uma grande precursora, né, dessa interlocução. Agradecer a colega Tatiana Valério, do IF, que também está aqui com a gente, com seus estudantes, com as colegas também, né, de departamento, de colegiado. Ao professor Luciano Meira, né, que vai estar aqui conosco, que já fez traduções para facilitar a interlocução, para quem não tem, né, tanta familiaridade com a perspectiva, com o idioma. Eu acho que Luciano é um interpretante interessante, né, da perspectiva, professor também do componente de psicologia cultural. E, claro, eu me apresentei, mas para quem não me conhece, meu nome é Marina Pinheiro, sou professora do Departamento de Psicologia, da pós-graduação em Psicologia Cognitiva, coordeno o DEC, que é o Laboratório de Estudos da Dialogia, da Experiência Estética e da Criatividade. Então, queria passar a palavra para a mesa, agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? A gente tem aqui uma manhã de muita troca. Eu acredito, né, que após a apresentação a gente vai abrir aqui para um grande debate, então anotem as questões, eu vou estar aqui na audiência, e mais uma vez, obrigada, professor Jaan. Muito obrigado para todos por estar aqui. Muito interessante possibilidades de um novo encontro com todas as pessoas na Recife e na Pernambuco. Muito obrigado para todos que chegam aqui hoje de outros lugares também. Isso é muito precioso para mim. Minha português não é só boa para todas as palestras, é pouquinho de início, também todas em inglês, mais simples. Essa parte foi em português. Okay. So, what I want to do today is a new synthesis between cultural psychology on the one hand and art activities generally seen on the other. This is, of course, a very appealing idea, because art is always very appealing to anybody, even if we don't know what it is. Cultural psychology has become also appealing to many, even though we don't know what it is. So we try today to find some very concrete ways to link the two. Bem, após sua própria apresentação de introdução em português, o que eu vou tentar hoje, eu vou falar na primeira pessoa, obviamente, como se fosse
evitar qualquer confusão linguística, eu vou tentar fazer hoje uma nova síntese que tenta reunir aspectos do nosso entendimento sobre artes, que por si só é problemático, porque mesmo muitas vezes nós não sabemos o que a arte é, o que a arte significa. Apresentar com isso também um conjunto de conceitos relacionados à psicologia cultural, que muitas vezes também não sabemos o que significa, e buscando, portanto, uma síntese entre psicologia, cultura e artes, através de um conceito que eu vou apresentar para vocês. My cultural psychology of semiotic dynamics is only one pathway, one tradition inside cultural psychology. There are others. But I usually started from this very general scheme, the very central scheme of my cultural psychology. It is very simple. All of our human conduct happens in irreversible time, from past to the present moment to the future. The focus on irreversible time makes my approach unique inside other versions of cultural psychology. A minha versão, a minha abordagem da psicologia cultural, que tem uma dimensão da dinâmica semiótica, tem é simples dizer, e tem uma marca muito preponderante dessa visão do tempo irreversível, de um passado, de um presente e de futuro. Quer dizer, há uma visão única dentro da psicologia cultural, embora existam outras abordagens, mas essa aqui que eu vou tratar hoje, que tem essa dimensão semiótica, ela parte dessa abordagem que toma o tempo como irreversível nesse fluxo do passado para o presente e para o futuro. So, the simple process involves our making signs that stand for something else in the process of living forward, in the process of constantly experiencing something new. This seems very simple. We create a sign to represent or present some experience, and by creating a sign, we change that experience into different new experience. But that is not the end of it. Working in irreversible time, you see in that scheme, the sign S has double function. First, it is an immediate regulator of ongoing experience. But at the same time, it provides a feed-forward message for some potential experiences in the future. The best example is when you instruct your child against doing something that you consider dangerous here and now. Okay. The child is exploring everything, and you as parents say, this might be dangerous. The notion this is dangerous is a sign that regulates your and child's behavior here. But the generalized idea, danger, is feeding forward to the indeterminate future. It feeds forward to the generalized notion of danger in the life of a child and, of course, in the life of a parent. Muito bem. Vocês já notaram que, obviamente, eu vou fazer uma tradução sequencial que captura as grandes ideias que estão sendo discutidas. Impossível fazer uma tradução online, e eu não sou especialista nisso, mas vamos lá. O que é particularmente importante sobre esse esquema é a ideia de produzir signos. E esses signos são produzidos num processo do tempo irreversível. Então, um signo criado, ele
marca o sujeito de determinadas formas e principalmente marca a sua experiência. O signo serve para representar a experiência, só que ele também modifica a experiência na medida em que a experiência é marcada pelo signo. Então, ao mesmo tempo, representa a experiência e modifica a experiência. Portanto, no tempo irreversível, os signos têm funções duplas. Uma, de regular de forma mais imediata a ação do próprio sujeito, mas outra, projetar a ação do sujeito para o futuro, né? O feed forward. Então, num exemplo aqui, e esse exemplo nos é muito caro, porque nosso filho Antônio está fazendo exatamente isso agora. Se você instrui uma criança, a criança está explorando um bebê, a criança está explorando qualquer coisa, e você diz, cuidado, isso pode ser perigoso. Eu estou rindo porque ele está fazendo exatamente isso. Cuidado, isso pode ser perigoso. Isso serve para a criança ficar atenta e parar, por exemplo, o que está fazendo, mexendo em alguma coisa elétrica, mas ao mesmo tempo, ou seja, um regulador imediato no tempo irreversível, mas ao mesmo tempo uma forma de projetar a ação desse mini querido no futuro, para que ele possa, então, gradualmente construir um entendimento sobre o futuro da ação. Então, projetar a sua própria ação para um futuro próximo. Está claro? This seems simple, but it is actually very complex. It is very simple to see how science regulates here and now conduct. This is shared by almost everybody in cultural psychology, beyond me. But when it comes to the question of how can the present semiotic sign regulation of the experience communicate with the unknown future, then our science is in enormous difficulty. It becomes almost a mystique. How can we deal with that mystique? How can we make that mystique understandable without losing that mystique? E isso parece, isso que falamos agora, parece razoavelmente simples, mas ao mesmo tempo tem um grau de complexidade muito grande. Porque do ponto de vista da regulação no aqui e agora, praticamente todas as versões de psicologia cultural que nós conhecemos já tratam esse problema. A questão é como essa regulação se comunica com eventos no futuro, se comunica prospectivamente com eventos no futuro, e isso tem virado quase um problema mítico na psicologia de como lidar com essa ação prospectiva, digamos assim. Então, é sobre isso que nós vamos lidar principalmente hoje. Now we can make the future projection more complex. In our present projection for the future, we see some emergence of hyper-generalized anticipatory sign fields. For example, the notion of danger. One word, danger, but what it means is everything. Everything can be dangerous under some circumstances. The word danger is just one word which are without clarity. It looks clear, but it isn't clear, because it refers to the whole field. Then we have the separation between the general direction which is acceptable for the future and which is ruled out, so to say. Então, vamos lidar então com essas projeções para o futuro, né? De uma palavra, por exemplo, de um conceito, por exemplo, como perigo, né? Que tem uma tendência a ser hipergeneralizada. Então, num certo sentido, tudo pode ser perigoso, especialmente para uma criança que está em fase de desenvolvimento. Então, isso gera campos de entendimento, de produção de sentido, né? A partir desse signo, como exemplo, entende? Que tem duas dimensões possíveis. Nesse cone, nessa projeção verde aí, vocês veem uma possível direção da produção de sentido acerca desse signo, e no campo
roxo, uma distinção, uma diferenciação que o sujeito deverá fazer, onde ali não é uma direção desejada, digamos assim, para a construção de entendimento. Para não ficar muito claro, alguém aqui levanta, eu tento formular de uma outra maneira, mas eu acho que está claro. Né? So our projections for the future are not neutral. They are value-laden. They are consisting of normative selection between what is expected, what is wanted, and what is not wanted. All of these projections lead to the use of the hyper-generalized science as catalytic support sometime in the future. When in the future it is needed, nobody can predict. But in our dealing with our futures, the second function of the sign leads to self-organization for the future. That is very important for guaranteeing life course continuity. Então, o primeiro ponto é importante perceber que se vai em uma direção ou na outra, a produção de sentido acerca daquele signo, é que, primeiro, não são escolhas, né? Ele não disse que não são escolhas, mas não são escolhas, as coisas simplesmente, de uma certa forma, acontecem, e não são neutras. Então, existe um grau muito grande de normatividade, de coisas que eu quero e de que eu não desejo, né? Mas, portanto, elas não são neutras, elas são reguladas por esses desejos, digamos assim, eu ia dizer subliminares, mas não é subliminares, mas que estão no fundo, né, da sua ação. Então, a hipergeneralização desses signos sofre um apoio catalítico, digamos assim, do entorno em que você se encontra, no aqui e agora, mas o problema é saber como que eu me auto-organizo para construir esses futuros que eu não posso prever. Futuros não são previsíveis, né? Eles são construídos, de alguma maneira, são inventados, por assim dizer. Portanto, não são neutros e eu preciso, de alguma forma, construir mecanismos autorreguladores para lidar com esse futuro indeterminista. Sorry, this was too long. So an important message from this scheme that you should remember that it does not include causal statements. There is no causality in this scheme. Everything is organized by way of regulation and catalysis. You cannot say that the sign causes a future outcome. No, the sign that makes it possible, a particular future regulation to happen. Sign of today makes it possible sometime in the future. It enables some actions in the future which we do not know before. Uma das características principais que você deve se lembrar acerca desse diagrama aqui é que não trata sobre causalidade. Então, um signo que ele é anunciado, digamos assim, hoje, ele tem funções regulatórias, mas ele não causa o futuro no uso daquele signo. Tá? Então, não trata-se de um esquema determinístico. Então, tem condições catalíticas para o uso desse signo no futuro e nenhuma sobredeterminação causal acerca de seu uso no aqui e agora. Tá? So today, differently from my usual coverage, we start from how, at the level of society, the organization of these semiotic fields comes down to the person. And there is a question, where is art in that process? And also, where is the dialogue with art? Então, usualmente, na minha versão de psicologia cultural, dessa abordagem semiótica, eu parto do sujeito
e o sujeito nessa linha de tempo, etc., que eu já comentei. Hoje eu vou tomar uma posição diferente, eu tenho refletido sobre uma abordagem diferente, que é começar da ideia de sociedade, que também aborda nos estudos anteriores dele, mas hoje ele vai partir, então, de como a sociedade chega, seja lá o que sociedade significa, ele vai ainda explicar, chega na pessoa e me perguntar, principalmente, qual é o papel da arte nisso e onde fica o diálogo, né? Porque, obviamente, é uma abordagem dentro dos esquemas de dialogismo, né? Que têm sido estudados aqui pelo laboratório da professora Maria. So, we are living in society with very many publicly available sign complexes that are set up for effective oppositional tensions, which are primarily non-verbal. They could be verbalized, but the verbalization is very limited. Non-verbal settings. They guide our feeling into the world in general. So the catalysis of the particular self-regulation of persons is socially situated all around us when we live in society. Então, esses complexos de signos, né, são publicamente disponíveis, né? Nós dispomos de sistemas linguísticos para isso, e isso cria, né, ou cria as condições para a emergência de tensões oposicionais ou positivas de fundo afetivo, né? Essa coisa marcada em vermelho aí vai ser talvez o principal conceito que ele venha compartilhar hoje com a gente aqui. Essas tensões são primariamente não verbais, podem eventualmente tornar-se verbalizadas, mas num nível muito frágil às vezes, e essas tensões guiam nossa experiência de afeto no mundo. What is the message of a panorama of a painted structure in human disaster? In 1781, French artist Robert painted the burning of Paris Opera. The tragic event for anybody who loves opera, tragic event for all human cultural life in France at the time. My question is, what is the function of putting an image of it on a canvas, and the image of it becomes visible for all the people who decide to look? Vamos explorar o exemplo dessa pintura de 1881, que faz que é uma representação do incêndio da Ópera de Paris, que tinha uma importância muito grande para as pessoas na época, tanto do ponto de vista cultural, como de sua imersão no cotidiano, né? Era um lugar muito visitado. Mas a questão é, qual a mensagem, qual a função de colocar essa tragédia num canvas de pintura? Here now we come to the level of sign representation or presentation in society. This is an old scheme, you have seen it in different places, maybe, with a new addition that specifies where is art in this dialogue between levels of presentation. The important issue is that in the left-right side, you are characterizing by society. Some society guides people to more verbal expression, some others. The same society can change how much verbal expression is expected, but it all applies to two levels of four. Which two levels? 2 and 3. 1 and 3. Yeah. Então, dada essa questão, qual a função, né, de transportar para a tela uma tragédia daquela natureza,
vou dar um passo atrás aqui, porque ele tem usado em muitos dos seus escritos essa progressão em níveis, né? Onde ele dispõe a emocionalidade, o afeto, nesses vários níveis, vai do 0 ao 4, mas agora ele vai adicionar um nível extra, que é o nível que está em vermelho ali, da arte, né? Que opera entre os níveis 3 e 4. Ele vai explicar com mais detalhe daqui a pouco, se você não tem familiaridade com esse diagrama, que é bastante complexo por si só, e agora ele está adicionando um nível. Mas o que é principal, por enquanto, é que ele está adicionando arte, e com isso ele tem que trazer, vocês estão vendo nesse lado direito aqui do diagrama, onde tem esse retângulo verde, como a arte lida do ponto de vista da sociedade com a promoção de determinados signos. Então, você pode ter uma sociedade mais vocal, ou menos vocal, mais silenciosa. Eu acredito que ele vai explorar ainda o que ele exatamente quer dizer com uma sociedade mais silenciosa e uma sociedade mais vocal. Então, convido vocês a acompanharem aqui a reflexão desse slide, que é bem complexa. This shows how art, as Luciano pointed out, operates between the hyper-generalized and generalized levels 3 and 4, whereas at level 2, in categorical level, we operate with precise meanings of categories, which themselves are not art. In other sense, art goes beyond classifications of art. That is important. Classifications operate at level 2, whereas actual meanings of what an art object or musical object gives us operate between level 3 and level 4. So that makes it very difficult for artists, musicians, and so on, verbally express what they are doing when they are performing their art. Então, esse esquema mostra como os signos podem nomear sentimentos, por exemplo, níveis de afeto. E ele está exatamente propondo que, até o nível 2, você consegue categorizar alguma coisa, tá? Nomear as coisas. E a ideia aqui é que a arte está para além da nomeação, e é por isso que é muito difícil o músico, o artista plástico, ou qualquer, enfim, a pessoa que trabalha nesse campo, classificar sua própria produção. Apesar da insistência dos jornalistas, né? Que tipo de música você faz? Tem sempre essa pergunta assim. Mas a ideia aqui é que é realmente difícil, porque a arte excede o nível de categorização. A arte tem uma dimensão, portanto, não verbalizante. So, likewise, an architect who is asked to give a talk about what he or she is doing says, I cannot say anything, but I can show you what I have done in terms of building. Ele traz o exemplo de um arquiteto que, numa palestra, por exemplo, numa discussão, ele diz, olha, eu não consigo falar para você todas as coisas que eu projetei nesse prédio particular, mas eu posso mostrar para vocês como funciona, como qual é a beleza, em que nível de estético o meu planejamento está envolvido. So the main dialogue in the case of art is between what do I feel and what do I see or hear, and so on. So this is a starting point for my version of cultural psychology. Irreversible time on the one hand, and the variation of the levels of signification, levels of meaning construction on the other. Important here is that the verbal coding is possible only in the intermediate state. Not in the lowest state, but not also in the highest state, but the intermediate state. So we talk. In society, we keep talking. But only rarely is our talk including actual penetration of our feelings at the highest artful level. Minha versão, portanto, de psicologia cultural tem esses dois elementos principais.
a ação humana ocorre num tempo irreversível, isso é fundamental, horizontalmente, como ele fez assim, e ao longo desses níveis de produção de sentidos. E a verbalização dessa produção só é possível nesse nível intermediário aqui, 2, 3, maybe, also? Não, só 2. Só 2 é possível verbalizar, porque antes é pré-verbal, e depois, ele vai dizer o que é depois. Tem alguma coisa pós-verbal, post-verbal. Ele vai explicar ainda depois, tá? Mas só tem esse nível do meio aí, que verbalização é possível. A arte, como ele já disse, excede esses níveis intermediários. What do you see here? And what do you feel when you see? O que vocês veem aqui e o que vocês sentem quando veem? I see a lot of crosses. I see a lot of crosses. Crosses, crosses. Anything more? Huh? Reminds me of hospital. Poster? Reminds him of a hospital. Hospital, yeah, very good. Many crosses. Any other ideas? Resembles a lettering. Huh? Resembles a lettering. Yeah. This is a little design made by a Brazilian student who studied with me at Clark. She wanted to become a designer, so she wanted to draw textures. If you look carefully, you find behind the crosses also swastikas. Esse trabalho foi desenvolvido por uma estudante minha enquanto eu estava em Clark University, nos Estados Unidos, e ela queria tornar-se uma designer. Portanto, ela fez todo um trabalho baseado em criações de padrões e texturas, como essas que vocês veem aqui. Se vocês olharem cuidadosamente por trás, entre aspas, das cruzes, que foi identificada pelo colega, vocês vão ver suásticas. This was the middle stimulus in a sequence of 10 that was given to students in a group experiment in class with a simple task. What do you feel? What do you see? With that particular number 5, US students of mostly Jewish background, of multiple generations, 3 or 4 generations after the Second World War, didn't know what it is, but they felt anxiety. There were some Indian students in class. They also didn't know what it is, and they felt happy. This is exactly the underlying hyper conscious or hyper generalized notion of the meaning of swastika for the person, first involving our affective effect, and only then being recognized. In the next slide, they were able to recognize swastika. None of them saw the cross, which is quite interesting in itself. You saw the cross immediately, and none of them saw the cross. Esse estudo foi feito com a apresentação de 10 padrões diferentes na sequência para diferentes grupos de sujeitos. Um dos grupos composto de pessoas de ascendência judaica, de diferentes gerações, afastadas em diferentes graus da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. E um outro grupo de estudantes estadunidenses não associados a essa tragédia. E a pergunta era o que vocês veem e o que vocês sentem. O grupo composto por pessoas de origem de ascendência judaica sentiram grande ansiedade, inclusive dependendo da proximidade que eles tinham do Holocausto.
O grupo de estudantes estadunidenses não associados a essa tragédia apenas reportavam felicidade. Esse é exatamente o tipo de noção que eu estou chamando aqui de hipergeneralizada. As pessoas não descreviam as suásticas, elas não conseguiam dizer que viam suásticas, mas se sentiam muito ansiosas naquele grupo que foi afetado pelo Holocausto, ao verem esses padrões. E isso é exatamente a ideia de hipergeneralização que está se discutindo aqui. So, first comes the affective feeling into the given pattern, and then later comes the cognitive recognition. The affective feeling is prepared by previous history of the given symbol in the given societal context, Jewish American context, generation to generation, emphasizing the horrible aspect of swastika. The young students, before they recognize it as a swastika, they feel already something is bad. Indian students, for generations, have seen swastika as a positive symbol in all around and in all discourses. They are ready to see this pattern as happy. Eu esqueci de especificar melhor, o segundo grupo de estudantes eram de origem hindu, para o qual, vocês sabem, esse símbolo foi historicamente usado com um outro grau de significação. Mas o que é importante aqui é que os dois grupos sentiam, por exemplo, ansiedade ou felicidade antes de reconhecer e serem capazes de categorizar o símbolo. Isso é que é a ideia central aqui do estudo. Então, tem no caso, especialmente do grupo de judeus, tem uma história de tragédia associada a esse símbolo que os captura, digamos assim, muito antes de serem capazes de categorizar, portanto, de nomear ou trazer de uma forma conceitual o impacto que esse símbolo traz sobre a sua afetividade. From here, you have a very interesting possibility for new research projects on cultural historical catalysis of feelings. The swastika became negative for the Jewish background people only after 1933. Before that, swastika was sharing with the Hindu version the positive feelings that they were there. So you can analyze, coming to Brazilian context, you could analyze, for example, the enormous richness of azulejos with different descriptions in different churches, which may have origins in Europe. And therefore you can look at the transportation of moral feelings within Christianity across the ocean. And the present day feelings about exactly those moral messages encoded into azulejos. Did you say azulejos? Azulejos. Yes. Yeah. Observe-se que, segundo estudos conhecidos, a suástica não se tornou, não era para o povo judeu ou não produzia um significado tão trágico até 1933. E após isso, todos sabemos o que aconteceu. No caso de um exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nós podemos entrar em igrejas e ver aqueles azulejos, aqueles padrões de azulejos muito bonitos, mas também isso acontece com alguma frequência. Comigo, por exemplo, você imediatamente ser capturado por um sentimento de opressão, porque, de fato, aquelas construções foram trazidas com uma carga moral muito grande da Europa, aqueles padrões, têm mensagens
que catalisam, digamos assim, esse sentimento de opressão e que foram, na maior parte das vezes, ele não disse isso, mas eu vou adicionar, construídas pelo povo negro escravizado. Então, o azulejo, que é esteticamente tão belo, pode imediatamente disparar sentimentos, um efeito afetivo adverso, digamos assim. Exactly similar possibilities we would have in area of music, tracing the particular history of use of musical instruments in a particular society, looking at how the introduction of a musical instrument has led to the change in the feeling field of the performer and the listener over the time since it was introduced. For example, in Europe, we live in classical music, we live in the early 19th century, basically. 21st century, listening to Beethoven is functionally going to take whatever happened in the beginning of 19th century, together with the use of piano as a usual instrument in families. We actually carry this feeling field over to 21st century. So the important trick in both cases is that you as researchers can document historically the particular cultural object as it has emerged, come to the given society, Europe, Brazil, whatever. The specific object becomes used in order to create particular experiences, which then live on from generation to generation in the affective fields of the human beings. O mesmo você pode você pode estudar acerca de como objeto cultural, como instrumento musical, é capaz de percorrer uma linha do tempo na sociedade e você estudar através do uso desse objeto, desse artefato musical, como a sociedade se relaciona com a música, por exemplo. Então, se você pegar Beethoven e o uso que Beethoven deu ao piano, que era se eu entendi bem, um item comum das famílias mais abastadas, mas Beethoven virou pelo avesso, digamos assim, desse instrumento, fazendo daquele objeto algo extraordinário. Então, e transportando a música que era do começo do século XIX para hoje, que ainda você escuta música clássica como se tivesse sido produzida agora. Então tem uma forma interessante aí de acompanhar essas mudanças culturais na sociedade através do uso, através do estudo que esses objetos culturais são colocados, né? In this example, you also see the real value of interdisciplinary collaboration. Not the nominal value, but real value. My cultural psychology makes affective field-like phenomena the center of human existence, with a secondary role of cognitive phenomena. Affect comes first. Affect is a target for most of our culturally invented tools in music, in art, and so on. So therefore, history of art, history of music, actually comes together with cultural psychology in a research project like the ones I'm describing. Então aqui está uma posição bem forte, né? E que requer colaboração interdisciplinar, porque nessa perspectiva de psicologia cultural fundada na dinâmica semiótica, afeto vem antes. Afeto vem antes de qualquer coisa. Afeto vem antes de qualquer dimensão cognitiva. E, portanto, juntar a história da arte, a história da música e a experiência musical e artística dos indivíduos numa sociedade para o estudo do afeto é fundamental. Now we come to the very central role of allegories, what is called allegories, in human lives, in society, and in person.
Allegories are strange phenomena. Psychology doesn't like them. Psychology stops at the level of looking at similes and metaphors. But allegory is one step beyond metaphors. What is it? By very standard statement, it's a character, place, or event that can be interpreted to present a hidden meaning with moral or political significance. E aqui vem então um conceito central que eu gostaria de compartilhar, que é a ideia de alegorias. Né? Alegorias são um fenômeno estranho que a psicologia, em geral, qualquer das suas vertentes, não gosta, pela estranheza do próprio conceito. Então, nós vamos na psicologia entender no máximo analogias, metáforas, mas alegorias vão além dessas ideias. E posto de forma simples, as alegorias tratam de um personagem, um lugar ou um evento que pode ser interpretado de forma a apresentar um significado escondido ou um significado oculto com um significado político ou moral. Querem que eu repita? Não. So, but this leads to some very interesting questions. Who hides the meaning? First of all. Secondly, how is it hidden? And thirdly, what is needed to the receiver to understand the meaning? The meaning is there, the meaning is detected as something hidden in it. Somebody has created it. But in order for me to understand it, I need to have some preparation for this meaning. How does it happen? Então, imediatamente algumas questões surgem. Né? Se é um significado oculto, quem faz esse ocultamento, né? Ao construir alegorias? Como esse ocultamento é feito? E, em particular, o que é necessário para o receptor, digamos assim, a pessoa que tenta entender a alegoria, que ele ou ela o faça, de fato. Então, tem pelo menos essas questões. Quem esconde, como esconde e o que precisa, então, para decifrar os significados ocultos das alegorias. For example, if you look at this particular painting from 1567 by Arnoldo Bronzino, Felicitas Publica, public happiness. It's a very complex picture, and it's an allegory of happiness living in Florence in the 16th century. It's a political allegory, not an affective allegory. It has all the elements that you can list, which are representing different aspects of life, prudence, law, justice, time, fortune, and so on. But the important aspect of this allegory is actually hidden in the double face that you see in the case of prudence. A male bearded face appearing behind the woman's head. Então, como exemplo, vejam nesse quadro, né, intitulado Felicidade Pública, que retrata a vida em Florença do século XVI, que para a gente é uma alegoria política, né, que expressa sentimentos de justiça, de prudência, etc. Mas observem, e aí vem os seus elementos ocultos, né? Observem a face da prudência. Why is that prudence? Why is that prudence in particular? I mean, what? Prudence looks forward. Huh? Prudence's goal is to look forward. Cosimo I, who was a ruler at the time,
was presented as part of looking forward, political success and looking forward. Hidden in the other ways, very, so to say, affectively evocative topic. Eu perguntei por que essa figura, essa imagem em particular, que é aquela que está destacada aqui, né? Que é o personagem mais à esquerda, em cima, e está destacado aqui. Eu perguntei por que, em particular, nesse quadro, isso era uma imagem da prudência, porque ela olha para frente, né? Então, vem daí a ideia. Mas, voltando aqui, a ideia é que essa imagem, ela tem a imagem de um outro ser colada praticamente, de uma certa forma, colada na parte traseira da sua cabeça, né? Portanto, revelando uma mensagem oculta neste quadro. So the second important point here is that the picture is extremely rich in different figures, all of which can be listed in schematic ways. But the totality of it is not reducible to the list of figures. This is a model, okay. Só para você ver, desculpa, deu mais um pouco aqui. É importante perceber também que os diversos personagens, então, dessa alegoria política representam diferentes atores, né, da vida política de Florença do século XVI, que você pode descrever verbalmente, mas o sentimento, né, o afeto que é impactado sobre essa imagem não é reduzível à soma das descrições que você pode realizar acerca dessa... Então, cuidado com aulas de história da arte. Essa brincadeira foi minha, tá? Não devia ter feito. Now, historically minded psychologists would immediately say, this is a proof of Gestalt psychological unification. You cannot reduce the total Gestalt to the sum of its ends, and this is true. But it does not explain how this particular allegory works. For that, we need to go on. And it is slightly difficult to go on. Oh, it just... Yeah, go ahead. No? We go back, we go on. The other way around. Oh, this one, yeah. Now this, you see, a slightly modified model 4 introduced by Carl Bühler, the so-called organon model. The organon model of communication is adequate model for human communication. Unfortunately, most of psychology, especially cognitive psychology, has since 1950s taken over the model from technological communication, which is Shannon-Weaver model. The difference between the two models is that in Shannon-Weaver model, your message cannot be innovated. Message can be transferred from sender to receiver with different level of accuracy, but it cannot be developed into a new message. In contrast to that, Carl Bühler's model, which came in 15 years before, allows for the message between the sender and the receiver to be differently interpreted by both. Ok, então vamos lá. It's a bit difficult. So I'm going to summarize, I guess. Ok, voltando à imagem ainda do quadro anterior, o psicólogo poderia dizer, mas isso é exatamente o que a Gestalt já falou. Você tem uma ideia geral produzida pelo quadro que não é reduzível à soma de suas partes. Essa Gestalt já tomou conta. Mas isso não explica, entretanto, os efeitos afetivos do quadro sobre a pessoa que vê o quadro. Então, a Gestalt não
simplesmente não endereça essa questão. E eu vou endereçar. E eu vou começar observando com vocês aqui dois modelos de comunicação que incluem a ideia de um emissor e um receptor. O modelo cibernético, como provavelmente vocês sabem, ele tem uma visão, uma abordagem muito direta, não é? Quer dizer, a mensagem enviada para um sujeito, ela pode ser recebida com maior ou menor acurácia, mas que é o ruído, né, que os ciberneticistas chamam. Mas ela vai ser, de alguma forma, transmitida em sua totalidade. Mas a gente vai tratar aqui de uma outra abordagem do Carl Tudor, 15 anos antes, porque essa visão cibernética nasce nos anos 50, por ali, juntamente com a Revolução Cognitivista, mas Carl Tudor, em 1934, 15 anos antes, ele propunha um outro modelo, também inclui a ideia de receptores e emissores e receptores, mas no qual você tem a mensagem sendo afetada pelos afetos, afetada centralmente pelos afetos e pela emocionalidade. Now, the central figure here is a message. The very large and indeterminate red spot dot here indicates the use of message in case of allegories. We all use the indeterminate message in our communication. I say something and you non-interpret me in slightly different ways. But in case of allegories, the message is encoded already to allow for very many different interpretations, all of which are in the same direction. So public happiness can be of your happiness, your happiness, your happiness, your happiness at home, but all of this is under the general guidance of the ruler. So that is the best message from the previous one. Who's the ruler? Cosimo the one, first. Medici. First Medici big ruler. Ok, então chegamos aqui a uma diferença essencial sobre o que uma alegoria produz. Desculpa, viu, gente? É porque com o tempo a tradução vai dando um caos cognitivo no sujeito. Então, qual é a função principal da alegoria e como ela se relaciona com essa ideia de comunicação aqui? Porque é claro que eu posso dizer uma coisa, eu emito uma opinião qualquer e você pode interpretar de formas significativamente diferentes até. Né? Você produz, cada uma das pessoas pode fazer isso. Mas a alegoria ela é construída para intencionalmente capturar todas as possíveis, ou muitas das possíveis, interpretações que o governante, no caso do exemplo anterior, né, que era a família Médici, poderosa em Florença do século XVI, gostaria. Então, o quadro é encomendado para produzir um efeito de significação que só é possível como uma alegoria, não como uma comunicação normal, digamos assim, usual. Eu acho que eu consegui traduzir essa parte. So what is the mechanism of this? The mechanism can be seen as based on symbolic remove. A particular experience or action happens, that is X. This leads to meaning, A. That meaning can be transformed into another meaning, B, and later C, and so on. So the lateral associative transition is possible. One of them, for example, B, allows for hyper-generalized interpretation, which is ready to go. So, I am happy in my life because I had a child, X. This makes me happy as a parent, but being a parent is important for also in my work and my being in a part of political system, for which I now thank the particular god or the particular political leader, whatever.
In other sense, the hypergeneralized aspect would lead to acceptance of some of the meaning that is created locally. Então, como isso acontece em detalhe? Né? Então, tem um nível de experiência, que eu desempenho uma ação qualquer, por exemplo, cuidar, né? Prover cuidado para uma criança. E isso gera um conjunto de significados possíveis. Né? Isso me torna um pai feliz, que dispara um outro significado qualquer, mas que pode, eventualmente, ascender para um nível de hipergeneralização, né? Então, nessa sequência de significações possíveis, onde eu posso criar uma alegoria, onde ter essa felicidade me torna politicamente relevante na minha comunidade. Certo? Ou seja, porque ser politicamente relevante não tem assim, é por isso que ele disse lá atrás que não era um sistema causal, né? Porque ele não tem uma causalidade com o fato de eu estar cuidando da criança, certo? Está indo bem aí? Então, lá em B, né, em algum momento dessas sucessivas possíveis interpretações criadas nesse nível de produção de sentido, eu posso ascender a um nível de hipergeneralização de um desses significados e criar uma alegoria. E aí, eu acho que vocês já podem ver como isso é muito comum nas dimensões do discurso político, né? Que as pessoas usam, por exemplo, diversas formas de autorreferência em relação, por exemplo, à religião, que não tem, assim, você tem que fazer um salto, digamos assim, quântico do ponto de vista interpretativo para fazer a relação, mas o sujeito está capturando aquela narrativa para si e esse é o nível de hipergeneralização pretendido. This opens another very interesting possibility for cultural psychological investigation that links this kind of allegory making and allegory using with existing religious paintings in churches. Look at the very many children in these paintings. Why are they there? They are there to verify particular allegorical relevance of the religious system. So if you look at the specific interpretation of today's ordinary human beings, who may not be religious at all, of this particular paintings, would be a very interesting topic for itself. The same would apply to religious music of the past. What is a specific effective role of listening to some religious music of the past, which is no longer in our everyday life? But nevertheless, we can listen to it, and many people want to listen to it. What makes that important? Então, continuando o exemplo, inclusive usando crianças, você pode se perguntar por que pinturas religiosas, né, disponíveis em muitas igrejas cristãs, por exemplo, tem tantas crianças nas pinturas. Qual a função que a presença desse personagem em particular tem dentro do espectro de significação religiosa que se quer imprimir dentro da igreja, né? Então, eu tomo isso como exatamente, tem um efeito de alegoria que é possível identificar, assim como na música religiosa, né? Que produzida, os cânticos, né, por exemplo, às vezes muitos séculos atrás, mas você sente um impacto afetivo quando escuta hoje, 200 anos depois. Por que isso se dá? Here is an example of a dinner, from a biblical dinner. You will not see such dinner in our present-day restaurant, of course, but as an allegorical painting, from the past, you see very clearly the message carried forward.
You see numerous paintings of head being brought to the ruler on a plate. You see numerous paintings of a woman decapitating an enemy. There are very many versions of this. All of this are allegorical about specific moral messages that are carried. Aqui, como mais um exemplo, né, é uma cena que você não verá nos restaurantes de hoje, mas que é uma cena de decapitação, onde você vê ali uma cabeça sendo servida no prato, né, que envia uma mensagem alegórica do ponto de vista do governante. Is this Florence? Huh? Is this also Florence? No, this is looking back to biblical times. Okay. Herodes. Esse não é Florence, eu pensei que era mesmo sistema do exemplo anterior, mas é um outro exemplo anterior até de tempos bíblicos, onde a pessoa aniversariante pede a cabeça de um inimigo para ser servido no jantar. E você pode ver, então, que, assim, para além da significação da decapitação em si, a atuação oculta do governante, instituindo um conjunto de regras, de leis, de considerações sobre a vida cotidiana, impresso nessa alegoria, a alegoria da cabeça no prato. So to come to my generalized model, all of us as human beings can be seen to be simultaneously theatrical actors. Even more so, in each of our lives, we are simultaneously theater directors, actors in that theater performance, and audience that responds to that performance. The three functions are all in us. What does it mean? I want to do something. I direct myself to do that something. I act out that something. And then I look at my own evaluation of my own something. Então, no certo sentido, podemos até descrever nossa performance como uma grande processo teatral, né? Onde nós somos, ao mesmo tempo, os atores, o diretor e a audiência das nossas próprias ações. Então, eu quero fazer algo, como ator, eu sou dirigido, né? Eu me dirijo à realização desse algo, faço a performance e observo o que eu mesmo fiz. So, this means that the contrast between everyday life and theater is not so big. It's actually we are all involved in theater of everyday life, and sometimes we go to a theater out there. What makes this kind of theatrical performance possible? Now you look at my scheme, which some of you may have seen before, of 3 layers of internalization, externalization. The first layer is the superficial layer, in which we operate all the time, chatting every day, sending SMS messages, and so on and so forth. That's okay. Então, nesse sentido, é possível fazer uma correlação muito próxima entre o teatro, enquanto um projeto artístico, e nossa vida diária. Oi? Atuando como um teatro, né, na nossa vida diária. Então, nós somos, nesse sentido, atores, diretores e audiência das nossas próprias ações. O que nos conduz a esse esquema aqui, que, calma, pode parecer um pouco complexo, eu vou tentar acompanhar as explicações e ser tão detalhista quanto possível. Mas, primeiro, então, nós temos essa ação, né, teatral,
composta, num primeiro nível, muito superficial, de coisas que nós fazemos e falamos o tempo inteiro, né, uns com os outros. Tá? É o primeiro nível, a primeira grande circunferência desse esquema. São as coisas que nós fazemos costumeiramente. The next level, layer 2, is an area where dialogues, internal dialogues, actually take place. The areas where different meanings are confronted with other meanings, looking for solution, looking for elaboration. This is a cognitive domain, where cognitive processes of relevant kind happen. You may spend hours or days in some contemplation about something that is very important for you. You try to be rational, you try to be logical. That happens all in layer 2. Na segunda camada, é a camada ostensivamente cognitiva, digamos assim. Então, você tem a interação na camada primeira, na segunda camada, onde você, então, captura essa comunicação a partir de um diálogo interno, onde será analisado, criticado, outras vozes virão se juntar do ponto de vista mais analítico, né? Então, você elabora soluções, identifica problemas, enfim, é a dimensão cognitiva, racional e lógica dessa interação que nós estabelecemos com o outro. Finally, layer 3 is a deep intrapersonal layer which operates with hyper-generalized meaning fields. As said before, it is not open to direct verbal communication. You cannot ask yourself even what is in your layer, but you live by it. Now, when this layer becomes related with the second one, this makes theatrical performance possible. Before that, it is not possible. If you are in layer 2, you are rational in your arguments, but you are not performing anything of yourself in any way to yourself or others. When the layer 3 is only there and no second layer, then you are feeling something in yourself, feeling deeply, but you are not acting anywhere. Only when the two layers come together with theatrical performance, then the yellow arrow become possible. Então, a última camada aí, o círculo menor do diagrama, é daqueles afetos e sentimentos hipergeneralizados. Você tem um campo ali, né, muito profundo, core, né, dos afetos, e que você não acessa do ponto de vista de uma lógica cognitiva, mas você sente essa dimensão. E você só é capaz, então, de performar teatralmente no nível 1, se você é capaz de alguma forma, fazer com que os níveis 1 e 2, quer dizer, o nível dos afetos e o nível cognitivo, eu vou usar a ideia de se comuniquem, mas não é se comuniquem no sentido usual, que eles, de alguma forma, tenham uma simbiose qualquer ali. Tá certo? Ou seja, você deixa os afetos impactar a dimensão cognitiva, então você é capaz, no nível comunicativo da camada 1, é capaz de agir teatralmente. Ou seja, é onde possivelmente os artistas vivem, né? Você é capaz de deixar esses níveis mais profundos de sofrimento serem mais pervasivos e de forma a orientar sua lógica a produzir teatro, poema, arte, aqui nesse nível. So this is an example that comes from Victor Turner, an anthropologist who looked at relations of social drama and stage drama, where you see how specific social drama can be implicit, have an implicit structure that would be in before going out expressing it, layer 3, layer 2. Then it becomes overt drama in human life. I cannot anymore, I must make a temper tantrum at home. That is social drama.
Then we go to implicit social process by that model, which is the whole society is filled with temper tantrums, which takes the form of political unrest and so on, and then stage drama of manifest performance, and back and forth, endless repetition of this particular cycle. Então, para concluir aquela ideia, né, você tem essa observação do antropólogo Victor Turner, de 1980, onde ele propõe essa dinâmica entre o teatro da vida e a vida no teatro, né? Então, o que ele vai chamar o drama social, né, nossas vidas, e o drama do palco, que é o drama performático enquanto arte. E aí a ideia é que você tem sempre uma coisa que contínua aqui, né, em loop, em que você tem uma implicit. We start there, right? Okay, we can start anywhere. Você pode, obviamente, começar a análise em qualquer lugar, que eu esqueci o lugar em que ele começou, mas, enfim, eu vou começar aqui onde você tem, no drama social, uma estrutura retórica implícita, tá? Que são os processos de canalização cultural, de sugestão social, né? Onde você tem, por exemplo, sei lá, cuidados, já que a gente está no tema de crianças e cuidados, certos cuidados da alimentação infantil são esperados e as mães vão se dizendo como fazer isso. Então, você tem ali uma estrutura retórica implícita que provoca sugestões sociais que, então, podem ser... Você pode virar uma blogueirinha de comida infantil, então você tem ali um drama social explícito, onde você... Né? Tá bem o exemplo? So I'm just saying that if mothers tell each other how to behave here, and one of them makes up a blog, and it's very explicit how to feed the child here. Sim, está aprovado, por exemplo. E aí, mas aí isso então vira um processo social, né, que tem aí todo mundo vai seguir aquela blogueirinha de alimentação infantil ali, e ela própria, eu estou cheio de exemplo agora, porque ela própria então está teatralmente agindo no seu blog lá, no seu videolog, seja lá o que for, performando, aí a pessoa às vezes nem é mãe, né? Performando ali uma maneira de como alimentar as crianças nas idades mais tenras. This idea of the blogger, I think, worked. Mothers how to feed. So, to a little contrast for you, I come to my psychiatrist and say, to be or not to be, that is a question. And what would be the result? I get the diagnosis, suicidal ideations, and maybe given some medicine. Now, if I, instead of a psychiatrist, go to the stage and say exactly the same, to be or not to be, this is the question. The audience applauds and later comments, this was very good rendering of Hamlet. Então, um exemplo muito simples para dois cenários, né, para sua reflexão, acerca do que falávamos aqui, do social drama e drama de palco, o drama teatral. Acho que vocês viram, né? Se eu chego para o meu psiquiatra e digo ser ou não ser a questão, o resultado pode ser um diagnóstico de ideação suicida e talvez um tratamento medicamentoso. Mas se eu vou no teatro e digo isso na posição de um ator, eu digo a mesma coisa, ser ou não ser a questão, o resultado pode ser aplausos da audiência e depois comentários de como essa teria sido uma boa performance de Hamlet. So once more, the scheme you saw already. Now, very exactly specifying where the dialogue of thought and everyday life actually happens, and cultural psychology happens.
it exactly at the border of what I call upconscious or hyper-generalized meanings and the generalized meanings, or any meanings that come from the lower side, unconscious, emerging, categorical, and finally encountering generalized and hyper-generalized types, the red arrow and blue arrow contrast. Então, para retomar aquele diagrama lá atrás, agora com a nova visão, né, porque nós temos o nível 5 ali de afetos, de affective generalization, né, da generalização dos afetos. Essa linha aqui, inferior do triângulo tracejado em vermelho, é onde a vida diária, a vida cotidiana acontece. Né? Nessa fronteira entre esses afetos hipergeneralizados e um nível inconsciente da ação humana. Então, nós estamos ali na beira do caos. The edge of chaos. So here you see, for example, a hyper-generalized expression. The seemingly calm nature scene is actually an expression of early death of a daughter who was just married. Então, como exemplo, você tem essa painting. Yeah, it was tight. It seems very calm, but it is not at all. Então, essa representação de 1858, né, que mostra essa imagem que parece uma cena de natureza, não é muito calma, mas ao mesmo tempo é uma expressão da tristeza, né, do autor pela morte da sua filha querida. Não. Yeah, we agree with that. So once more, this figure which you saw before, here we see how a person externalizing a feeling state can liberate from the context of everyday life context. So the role of artistic expression is that of liberation, going ahead from the context, rather than depicting the context. Pela arte não é de uma representação da situação, do contexto, mas vai além do que o contexto provê. Portanto, está nessa dimensão de campos de hipergeneralização do próprio sentimento. Here you see how the different hyper-generalized affective fields can be presented to relate to one another. The fields can be in particular tension between the two. E aqui uma representação de como esses campos de significação podem estar em tensão e em contato, né, ao mesmo tempo, através dessa the border is the meta sign. Border, yeah. Border is meta sign. Yeah, onde a fronteira vamos dizer assim, um meta-signo do que cada uma dessas facetas opositoras podem vir a representar. So I am looking for the truth. Nobody knows exactly what truth is, but I'm looking for it. And I'm fighting the falsehood. Also, nobody knows what it is, but exactly the border of truth and falsehood is what I am deeply interested in. Então, exatamente na borda, na tensão entre esses conceitos opositores de dimensão, na fronteira desses conceitos opositores, que provavelmente reside alguma verdade sobre esses sentimentos, né, esses afetos mais profundos. So we reach the conclusion of what I was going to say. Art, through the person who created, liberates the feelings from the context by externalization. The art is a liberator. And cultural psychology investigates the ways in which this liberation
creates bordered, hyper-generalized meaning manifolds. Então, para concluir, a arte, né, do ponto de vista da pessoa que a cria, e eu quero crer que não é só são artistas profissionais unicamente, mas arte sendo produzida por qualquer um, libera esses sentimentos, né, esses afetos de seu contexto imediato de ação a partir da externalização, né, de movimentos de externalização. E o nosso papel, né, dentro da cultural, da psicologia cultural, é investigar as formas pelas quais essa liberação cria essas fronteiras, né, de múltiplos significados hipergeneralizados. Então, é naquelas tensões que nós vamos buscar, então, a verdade, por assim dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos puxar um pouquinho mais para frente. Certo. E aí? Muito obrigada pela apresentação bastante provocativa, né? Eu teria várias questões para fazer. Queria agradecer imensamente, né, todos esses elementos sobre uma dimensão tão complexa, né, que para mim dialoga até com uma dimensão quase que, eu sei que é o tempo irreversível, né, mas da temporalidade ou da eternidade, né, da arte, de como ela se mantém sempre em posição de diálogo com as nossas singularidades, né, da transformação da cultura. Mas, enfim, queria passar, antes de eu colocar minhas perguntas, assim, de praxe, abrir, né, para que a audiência possa, então, fazer seus comentários, questões, né, a gente está com o tempo já um pouco apertadinho, mas eu queria escutar mais de vocês, né, e aproveitarem a presença dessa palestra tão inspiradora. Alguma questão? Você pode dirigir diretamente em inglês, se desejar, ou se quiser, passe para mim, eu passo para mim. Pode falar daí. Tem uma questão, se ninguém quer. Preferencialmente, se você quiser falar inglês, não tem. Na verdade, são dois questionamentos. O primeiro é com relação, quando ele apresentou um estudo com relação à imagem casuística, que ele fala sobre o estudo dos estudantes indianos e norte-americanos. Só um pouquinho. Do you understand? I didn't hear very well, so can you repeat anyway? But if she speaks Portuguese. Yeah, I know, that I remember. I know, but can you follow if she comes I think we forward? can translate it Yeah? better. Okay. She's saying about the slide where we have the So image of swastika, Okay. and she has two questions concerning this slide, is it? Isso. Aí o professor relacionou com relação às questões de ter o histórico judaico, né, o impacto disso, e os que não tinham essa memória afetiva. Né? Mas, em mim, despertou inicialmente um padrão, eu acreditei na imagem como padrão, e em seguida eu relacionei a acho que essa imagem não saiu mais do meu sentimento. Né? Então, o que eu quero saber, essa construção, quanto ao meu nível de escolarização, se eu posso transferir não só a ter vivenciado ou ser descendente de judeu, mas o nível de escolarização impacta como eu me sinto mediante a arte? She's got a question on whether her school level, because she's a postgraduate student, has an impact on how she interprets the patterns of Ulta swastika, because she isn't Jewish, she's not in the field of historical Holocaust and so on, but she was impacted because she saw the swastika, and she was impacted because she knows the history of the Holocaust.
school operates through the person. School is a context where personal, cultural meaning construction happens at the three layers. So it is entirely possible that anybody who's of any context of history of swastika can develop deeply hyper-generalized feelings without knowledge or with some knowledge and so on. So school is a place. But school is not a place where propaganda against one or another symbol is being made all the time. There are many symbols that are out there. You notice them, but they are your personal relation to the feeling. The feeling is there. So you can develop the same similar feeling by different ways. That's as much as I can say. Sim, basicamente a escola como lugar pode influenciar a maneira como as pessoas constroem um entendimento histórico, por exemplo, do significado de certos símbolos. A escola não necessariamente ela vai formar o cidadão para interpretar de uma forma ou de outra, é possível, mas existem diferentes maneiras de trafegar pelas três camadas, né? Camada 1 dos afetos, da cognição e da interação cotidiana, e certamente a escola, por ocupar um lugar tão preponderante na vida e no tempo das pessoas, terá uma influência, pode ter uma influência sobre a maneira como nós vamos interpretar certos signos, claramente. Obrigada. Augusto? Tem a outra questão? Não. A gente volta para ela. Desculpa, eu não sei se todo mundo aqui é psicólogo, mas eu vou fazer uma pergunta. I don't know whether all people here are psychologists or psychology students. I'll make a question really within the field of psychology. I was thinking about interventions. So nowadays, some studies, some authors propose that when you expose people to art, they you create a propitious environment for emotional development. For example, if you expose children to music or and you talk to them, of course, but there are you create this propitious environment for emotional development. And in some recent theories in a more cognitive field of psychology says that language plays a crucial role in emotional development. So it glues our different instances of emotional concepts. So I was thinking about this because you say that emotional, this affective aspect is I will use a really complicated term, but eliciates. It's eliciated first, and secondly, the cognitive comes to reality. So I was thinking, well, it's not enough to only expose children or people in general to art, because you, even in this example of the Indian students, you need to make them more sensitive regarding some emotional aspect. But the question itself is how can we to some extent propitiate this emotional development of emotional categories by art. I don't know whether I'm clear now, but thinking about the application of this very knowledge to our interventions as psychologists. O que eu perguntei foi como é que a gente pode aplicar esse tipo de conhecimento para a intervenção, porque algumas teorias atualmente propõem que
expor, principalmente crianças, a música, a arte de um modo geral, e falar sobre isso com crianças, propicia o desenvolvimento emocional delas. Mas mais do que isso, né, algumas perspectivas recentes dizem que a linguagem ela tem um papel muito crucial no desenvolvimento emocional, que ela cola, né, as instâncias da experiência emocional. E aí eu perguntei, bom, se ele disse que a experiência emerge antes de um aspecto cognitivo, então expor a criança somente a arte, né, a música, a pintura, não é suficiente, né? A gente tem que fazer uma sensibilização que arca com a historicidade dessa pessoa. Então, eu estava perguntando é como é que a gente pode aplicar esse conhecimento para as intervenções dessas categorias emocionais, né? Como é que a gente pode propiciar a aprendizagem dessas categorias emocionais. This is a very nice point you are making because it leads to a possible study. And the possible study, I will try to use this scheme as a basis to answer your question. So let us imagine for a moment that we try selectively to expose people, children, whatever, let us say school children, to art at different layers of this scheme. So, for example, only in layer 1, what does it mean practically? It means that every day, all the children in the school classroom get intensively many messages, this is what we call them, social media messages, just by different art pieces. Let us say the whole museum of art is flashed every day for 10 seconds to the lives of the school children. This will be in layer 1, because there is no depth to it, it is just exposure. The exposure disappears. That is one condition. We do not evoke layer 2 or layer 3. So it's just an external factor. You see that nowadays with TikTok. Endless TikTok exchanges. So if we replace the TikTok exchange by concrete art museums, full collection done in similar way, we get a similar stuff. The hypothesis here is that it has no sensitizing role in developing these children's feeling into art, because feeling is eliminated. Feeling is not there. Now let us add layer 2. That in the social network of these children who are getting these endless numbers of painting pictures in layer 1, they are encouraged to start discussing them. Let us say the teacher in art class says, you got all these paintings. Please discuss what they are. They start to classify, categorize, and so on. Again, no feeling. The feeling would come only in layer 3. But how do you get there? In order to get there, you need to let the layer 2 experience the personal feeling into this painting. Well, let me give you, do you need translation or no? Querem que eu traduza? Okay, so let me finish and then you translate. So let me give you an example of how layer 3 and layer 2 are separated in a museum, art museum. You enter into an art museum and you are given an opportunity to take earphones with very rich information about each painting. So you walk through the museum, listening of this painting, all information about this painting,
next painting is all information about this painting, and so the whole museum tour. You are not left alone observing the painting outside of that information flow. This is overload in layer 2. Now you can also go to the very same museum, say, I don't want the earphones. I just walk through the museum, and if something catches my eye, which I really feel into, then I will look at it. I don't know what it is yet, but it captures me effectively. That is layer 3. Then I go home and I study everything about the painting. This is a starting point from the affective centrality. Layer 1, layer 2 over stimulation doesn't give you this feeling. That is something to do about art education, which means layer 2. Instagram messages, which says layer 1. In other sense, the 2 layers are non-functional for developing the feeling into the art. That's it. Basicamente, fazendo um apanhado geral, o que ele falou é que há diferenças, né, entre essas coisas são. Então, ele começou explicando essas 3 camadas que ele trouxe na apresentação, e ele disse que a mera exposição, como a apresentação do TikTok, né, a cintura do TikTok, ou mensagens do Instagram, elas ficam circunscritas a essa camada 1. Quando a gente fala sobre a arte, ela vai para essa camada 2. No entanto, somente a exposição e o falar sobre não é suficiente para desenvolver a experienciação daquela obra. Então, ele deu o exemplo do museu, né, que você pode entrar no museu e pedir aquele aparelhinho, né, de audiodescrição, e você vai ter um detalhamento rico sobre cada obra de arte. Uma outra forma de entrar no museu é você dizer, bom, não quero o aparelhinho de audiodescrição, vou entrar e o que me chamar a atenção, mesmo que eu não saiba o que é aquilo a priori, eu vou me guiar pelo que me chamar a atenção. Então, essa é uma diferença entre essa camada 3, experienciação emocional, afetiva, essa camada 2, que pode ser assim, mais cognitiva, essa camada 1, que é de experienciação. Então, a grosso modo, o que ele me falou é que não é suficiente essa mera exposição, sequer a exposição seguida do falar sobre, né? E, basicamente, assim, a metáfora que ele fez foi que a camada 1 é uma rede social, a camada 2 é uma aula de artes comum. E o que a gente teria que desenvolver para contribuir para uma escolarização mais interessante, ou uma intervenção clínica mais interessante, capturando a camada 3, é um outro tipo de experiência artística, possivelmente, em que esses sentimentos são afloram. Posso fazer uma questão antes de voltar para você? Só para mim. Porque aqui é um espaço que você tem uma questão também. Então, mais uma questão. E aí a gente vai concluir. I have a question, porque eu vou falar primeiro em português e depois eu falo rapidinho em inglês. Porque eu fiquei pensando, né, que nessa alegoria, talvez, dessas camadas, a gente pensasse no papel da cultura em fazer com que as fronteiras entre cada um desses níveis se tornem cada vez mais incomunicáveis, né? Porque o que a gente vivencia, né, é, por um lado, um tagarelismo social, né? Por outro lado, a gente tem as funções, digamos assim, de
racionalizar e de situar, né, daquilo que é demandado, mas o registro afetivo a gente sabe que tem sido cada vez mais, ao invés da gente ser convocado a experiências estéticas, a gente vivencia mais experiências anestésicas, né, de redução das intensidades afetivas, né? Então, I was just wondering how culture can works as something that dissociates the pervasive border dimension that each of those layers could have. Because I think that an artist is someone that has these borders like thinners, open, like you see your drawing has lots of dots, but you can make these dots like a line with more robust, more stronger, and not with that dialogue. I was also thinking on presentational science that Professor Ines works from Suzanne Langer, which he discussed like how the artist construct an image with so many ambiguities, which is my passion, studies of ambiguities and ambivalences. And he says that an artist is someone that has this kind of expressive expression that's not related to an object outside of his mind, but it's like a live image of his feeling. And I think that we are kind of in the time that make us to how can I say, don't have this vocabulary, this grammar, this expressive grammar, because we have so many changes in our attentional culture, in our communicative skills, and well, I was just wondering how could we think of the dialogue between these, not only in receiving but also in making art or experiencing art. The making of art starts from the layer 3 and breaks through the border, and it may break through also the next border. That is, there is no reason to talk about when I'm creating art. When I'm creating music, there is no reason to verbalize what I'm doing. I'm creating it. In fact, it would be a direct outburst from layer 3 to the externalized world at first. That is the act of creation. So later on, this externalization can be taken by oneself and another through the other layers. Layer 1, layer 2, and back to layer 3. In other sense, what I did create, everybody finds boring, layer 1, but I don't care. Everybody discusses that this is a marvelous piece of music that I created, layer 2, yeah? But I don't care. But in myself, I feel I should have done it differently, layer 3. I didn't care about gossip. I didn't care about people talking, analyzing. I'm an artist, I do not pay attention. It was my creation. I pour it out to the world. But in myself, my ambivalence leads me to the next artwork, which transcends the previous one. I don't like the old one anymore. I repaint the painting I had painted. I threw into fire my manuscript of a novel, for example. I never touch the music I had composed, for example. I do something else. In other sense, the personal relation to one's own creations after they have happened would be very crucial basis for data here. O professor Valsiner estava explicando, né, que eu coloquei uma questão que trazia também a questão da criação artística, né, e de como essas camadas são pervasivas. Então, ele explicou que, do ponto de vista da criação, haveria um salto, né, desse nível 3 para a externalização. Eu faço, independente de sua racionalização cognitiva
ou do que as pessoas vão achar, né? E aí, justamente, quando isso é externalizado, isso pode gerar uma fofoca, uma comunicação, né? Que ele me disse sobre aquele objeto, pode ser até analisado, mas para o artista, né, justamente a ambivalência desse nível 3 que pode fazer com que ele, por exemplo, reescreva uma novela ou pinte novamente, ou seja, algo que fala dessa incompletude, né, do fazer, dessa expressividade no nível 3. Muito obrigada. Pronto, na sequência eu acho que tem a colega ali. A minha pergunta é bem semelhante à tua. A questão da cultura. Porque, assim, a questão da alegoria, porque a alegoria ela é intencional. E ela tem seu arcabouço o desejo de comunicar, através de sua representação, algo que esteja implícito para ser comunicado. Diante dessa colocação, né, pode ocorrer da alegoria sofrer influência de arquétipos mais específicos de uma cultura, de uma região, de uma área, e ela não conseguir ser interpretada. Porque, por exemplo, quando eu vi o quadro da felicidade da República, né, uma coisa assim, e quando eu olhei para a Prudência, o que me via ali de Prudência era a questão dela não estar despida. Quer dizer, ela se resguardou, né, dos seus segredos, para que o outro não pudesse percebê-la totalmente despida. Diferente dos outros, que eles estavam totalmente despidos, né? Então, nessa questão, eu queria entender se a alegoria, ela pode, em uma determinada cultura, ela ter um olhar, em outra cultura, ser um olhar totalmente diferente, interpretativo. Ou seja, a alegoria, ela pode não atingir, de fato, a sua personalidade num determinado povo e outro povo, sim. Eu queria que eu explicasse um pouquinho. Ele deve ter publicado na minha pergunta, para dizer para ele. Você me disse, so she was saying that allegory is something that was intentionally created to deliver a message which goes implicit, underlying, we may say, some myths, some archetypes underneath. And she was wondering how culture or different cultures can participate in the reading or in the interpretation of the image, because she said that when she was looking to the image, to the painting, she was thinking, first of all, more than the face in the back, but that the figure is dressed. It's not naked. It's not without the clothes differently from others, she didn't say. And then her question was how culture can shape this understanding of the allegory. Whether it's impossible to relate to if you're from a cultural Or even if it's impossible to relate to the allegory if you are from a very, very different culture. Almost certainly it is very difficult to relate to allegorical messages from very different societies. And for that, a good testing case is to look at allegories in Indian paintings, which we do not know, but we cannot perceive, so to say, without background knowledge. Here, too, we do not have anymore the fullness of appreciation of all of the symbolic figures that are given human forms there. So all of the naked images are actually hyper or generalized images already. So they come, if you look at the Renaissance art in general, you see it very busy, very many figures, all put into place. Some of them are completely naked, some of them are half naked, some of them are well dressed. So all of this gradation carried a specific relevant meaning at the time. For us, it doesn't anymore. So we look at the naked image, we think it's a naked image, but it's only bodice.
a naked image at all. So yes, of course, interpretation will change from one society to another, from one person in this society to another person in this society. But at the same time, the original images are created very rich in possibilities. The possibilities of interpretation are wide. And that means that the wide, exactly here, that was a receiver, there are many, many different ways of receiving the generalized message from Tibetan. They may be completely different from one person to another, but the basic orientation, for example, the happiness in society remains the same. That is, we're all part of a happy society, but each of us suffers a bit differently. Vou tentar traduzir, né? Mas o professor Jaan estava explicando, né, que essas imagens elas são muito ricas em detalhe, né? E na Renascença as figuras eram colocadas, né, em diferentes posições, às vezes completamente nuas ou nem não toda nua, né? Mas que há uma rica possibilidade de interpretações que, como nesse esquema, né, a gente percebe aí, há sempre uma dimensão que também vai ser da singularidade, digamos assim, do interpretante. Que de uma pessoa para outra, há mudanças na interpretação, apesar de que a gente pode encontrar essa orientação básica do que aquela imagem pode provocar, como na imagem no portrait da felicidade. Que é uma razão histórica também. Que é uma razão, sim, ele concorda que, claro que vai que referências, né, da cultura, mas que há uma orientação aí que, apesar de suas variações, ela não vai deixar de acontecer, se eu entendi. Pronto, eu acho que a gente já está. Que horas são, pessoal? Eu estou vendo 12h25. Tatiana tem uma questão, ela disse que é bem rapidinho, a última questão, e aí a gente encerra. Peço só para vocês aguardarem que a gente já vai concluir. Morning again. I mean, afternoon. Yes. Eu vou fazer primeiro em português, tá? A gente vive um momento em que a gente tem muito a música sendo julgada como boa ou ruim, né? Então, esse tipo de música é boa, esse tipo de música é ruim. Então, pensando a partir do conceito de alegoria, eu fiquei imaginando como é que a gente poderia investigar, né, o uso da música como alegoria, mas sem fazer um julgamento dessa música, como sendo boa ou ruim, e como a gente poderia, metodologicamente, adentrar essa parte mais profunda, essa camada mais profunda, esse nível 3 desse modelo. Okay? Can I say in English? In English, yeah. Okay. So here we have a great problem because there are so many judgments in saying that music, some kind of music, is good or bad. Okay, this kind is not good, and so on. And thinking about the conception of allegories, I was thinking, how can we investigate the usage of the music as an allegory, but without making any kind of judgment to the music? And how can we, from a methodological perspective, investigate the layer 3, the deepest layer? First of all statements about music by ordinary people saying, I like it, I hate it, are in layer 1. They are simply specific reactions to different kinds of music,
for whatever reason. This may be superficial, or it may be informed by personal feeling, we don't know. It's a statement, if they want. Your question of how to get to musical allegories from layer 3 is an important one. What to do methodologically. Let me give you an example of the focus on musical sounds. Now, an important recent Estonian composer, Arvo Pärt, invented something that has now become very popular, but was completely new at the time, or at least in the 1970s. He focused on the disappearance of the sound, the feeling of the disappearance of the sound. You make a sound by an instrument, there is a sound. And then you let time pass to let the sound disappear, and you capture the feeling of the disappearance of the sound. That is almost opposite of the appearance of the sound, focused on the feeling that emerges when your sound is made. Boom! That is first part. Now in the performance of Pärt's music, all the orchestras have to play much slower than they ever have. Because if you play what Pärt did, the regular tempo, it makes no sense. It makes sense only if it is slow, slower, slower, slower. So to answer your question, you may want to start from the music maker, trying to relate to dialogue with the music listener in improvisation. So, which improvisation with your instrument becomes emotionally not acceptable for the listener. In other sense, where is the border between your construction of new music from your layer 3 and the listeners, layer 3, rejecting that new music? Now, you don't need to do it experimentally, you can do it historically. You can look at all of the failures of operas, for example, in history of operas. By now a famous opera failed at the first performance. The audience would say, no, this is awful. And now we listen to it, it's classic. Then it was awful, no music, nothing. So the border of the layer 3 to layer 2 crossing for performer and the listener could be a way to do it. You can do it better in improvisation. Em resposta, né, à questão do Tatiana, o professor Jaan Valsiner, né, falou que justamente, né, o julgamento de qualquer música, que seja se boa ou se ruim, vai estar na camada 1, né, da tagarelice, do imediatismo comunicativo. E já a experiência, né, do músico, do cantor, né, do artista, vai estar nessa camada 3, relacionada com a intensidade afetiva que move ali naquela expressividade. E aí o professor deu o exemplo, né, de um artista, August Peter. Não sei se é August. What's his name? Arvo Pärt. Que justamente trabalhou não só a questão da música, mas o desaparecimento do som. O que me lembrou aqui no Rio de Janeiro, quando as baterias fazem uma pausa. No Rio de Janeiro, when the drummer stops in Carnival and makes like... então, se uma orquestra toca, né, no tempo regular tempo, né, a orquestra, na verdade, ela precisa, isso não faria sentido, e a orquestra precisa tocar sempre no ritmo
que tem, né, a sua própria temporalidade mais lenta, né? Então, em resposta à questão metodológica, né, sobre como investigar esse nível 3, o professor sugere, né, colocar em diálogo, através da improvisação, o autor da música com o ouvinte, né? Então, ver o que acontece aí nessa fronteira entre a expressividade artística e a recepção, né? O que acontece entre esse nível 3 daquele que produz e o nível 1 daquele que recebe, né? E colocou que essa borda, ela pode, inclusive, ser investigada não só empiricamente, mas através também da história, né? Uma ópera que, por exemplo, falha terrivelmente na sua primeira audição. Será que eu traduzir? Foi o que eu consegui anotar? Se quiserem. Bem, gente, a gente vai ter que ficar por aqui, mas queria agradecer mais uma vez a palestra, né, sempre tão vibrante, tão inspiring, tão cheia de ideias, que acho que alimentou todo mundo aqui. Agradecer, inclusive, a minha equipe que está aqui dando todo o suporte, né, dos estudantes, né, que estão aqui junto, inclusive com a minha coordenação e do professor João, né, a gente está aqui com Augusto, Matheus, Júlia, Rebeca, que estão permitindo também que a gente possa fazer essa manhã. Então, meus agradecimentos, eu não mencionei na questão, Rodrigo, que está aqui. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada, professor Ian. E vamos continuar lendo. Eu acho que esse é um diálogo que o professor Ian é realmente um interlocutor muito especial aqui para a gente, das ciências humanas. Eu não falo nem como psicologia, né, mas como humanidades. E é isso. Obrigada pela presença de vocês. E até a próxima. So we can have lunch now, and then we get back to have a small chat with the students. She's serious. She's definitely serious. Great professor in psychology. She's a psychologist in a postdoc.
Eu vou falar agora com o Marina para ter uma dúvida. Talvez a gente mais fácil. Olha que horas que vai ser de tarde. Mas vai tirar foto agora? Não sei, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu... Rodrigo, vamos tirar uma foto com ele, né? Só conhece o Rodrigo agora. Só conhece ele, tá mudando. Eu estou só da Luciano, claro que eu risquei em cima, foi. Gostou? Falei, tirei uma dúvida. Eu não sou, quando eu vi que a gente queria tirar dúvida. Mas eu tirei uma dúvida rápida ali. Aí quando eu vi que uma fila gigante, eu disse, não, vai logo. De jogo, não. Mas obrigado. Nada, eu que agradeço. Massa mesmo. Fico contente que veio bastante gente, né? Sim. No meio do recesso.
Fico feliz. Quando você voltar com orientações na graduação, Com o quê? quando você voltar com orientações na graduação, Menina, é um problema que eu nunca consigo ter meu PIBIC aprovado. CNPq, FACEP, aceita o PIBIC daqui da UFPM com não tem. Já estudei, já vi. Agora eu quero no ano que vem fazer reuniões abertas de técnica, reuniões temáticas, né? Para pessoas da graduação, né? Talvez até oferecer estágio de pesquisa. Nada. Porque, tipo, por exemplo, tu sabe, né, que eu gosto tanto do trabalho. Mas a perspectiva de trabalho que a gente tem aqui no UFPE é uma perspectiva um pouco diferente da que a gente segue aqui, por exemplo, na área linguística, cultura. Eu sempre fico querendo que eu possa unir essas duas coisas. Então, por exemplo, o que eu estava perguntando para ele, né? A questão de opressão e como é que a psicologia cultural pode fazer com que a gente transmita essas opressões no sentido de a gente tem um trabalho, uma realidade de trabalho, lideranças utilizam dos ciclos para direcionar as pessoas para determinadas metas. E aí a gente tem, quando pesquisa muitas coisas, é bem. Vocês seriam pioneiros nessa área. aí eu estou falando mais. Eu quero você no mestrado. Conclui esse curso e vai fazer uma pesquisa no mestrado. Aí sim. Falta quanto para terminar? Falta bastante. Não, tipo, faltam 8º, 9º e 10º período, mas eu estou um pouco atrasado. Mas aí você já vai ali fazendo projeto, pensando, lendo, pesquisando. Seria ótimo. Só chegar. Mas ainda tem essa ideia melhor. Tá, quero ver. Como é que eu desligo isso aqui, hein? Olha, a gente vai entregar, eu acho que é alguns. Tchau! Gostou? Que bom! Ah, que bom! Mas a pressão de Luciana
Vamos juntos. Essa é a história. Eu esqueci de parar a gravação. Já foi eles agora? Sim. Então,